Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Hospital Geral de São Mateus. Eu sou a Adriana Alves Esmecelato, responsável técnica pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Geral de São Mateus, e hoje estou aqui com vocês para a gente falar sobre Novembro Azul. E o Novembro Azul, a importância da gente trabalhar esse tema junto à sociedade. A nossa intenção, a intenção desse encontro é compartilhar conhecimento para que vocês venham divulgar, compartilhar com pessoas queridas aí, visando prevenir esse tipo de doença. E eu gostaria mais de uma vez assim reforçar com vocês que a gente falar de segurança do paciente é a gente falar da necessidade de diminuir inclusive a necessidade de internação, uma vez que corremos mais riscos dentro da instituição hospitalar do que em qualquer outro lugar do planeta. Então, por isso que sempre enfatizamos essa necessidade, vamos prevenir para que não venhamos ter a necessidade de internar. E para isso, nós temos aqui uma presença ilustre, nosso querido Alexandre. Alexandre, ele é profissional aqui da instituição, enfermeiro há 27 anos na casa, né? Uma pessoa que certamente terá muito conhecimento para compartilhar comigo e com vocês. Alexandre, até quando foi feito o convite, ele colocou, nossa, tudo isso é novo, né? Porque a tecnologia, ela nos trouxe essa oportunidade aí da gente fazer esse bate-papo, né? Online é uma experiência nova, né, Ale, nesse formato, né? Então, assim, eu agradeço, né, você ter aceito aí nosso desafio, né? E uma pessoa que tem propriedade no assunto, que tem experiência e que inclusive é homem, né? Certamente é muito importante a gente ter essa representatividade masculina aqui no nosso meio. Assim como temos também o Enilson, que é a nossa equipe de apoio, gostaria também de agradecer, né, porque são quem de fato, né, vive no dia a dia, né, essa realidade do que é ser homem. Mas antes de dar início aí ao Novembro Azul e tudo que envolve esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Ale. Bom dia a todos. Bom dia, Adriana. Bom dia. Meu nome é Alexandre Nascimento da Cruz, eu tenho 59 anos, sou casado, tá? Sou avô, tenho uma neta de 17 anos e uma netinha de 5 anos. Já atuei no pronto-socorro da instituição aqui, Queimados, centro cirúrgico, centro obstétrico. Atualmente eu estou no setor de imagens, sou responsável pelo setor de imagens. E é assim, eu amo minha profissão. Atualmente estou como discente de direito, tá? Um desejo que eu tinha há muitos anos atrás e graças a Deus eu consegui chegar até esse patamar e estou cursando o curso de direito. Mas deixo bem claro, eu amo minha profissão de enfermeiro. Muito bom, né? Essa pessoa, né? Certamente uma pessoa muito importante para muitas mulheres, né? Para muitos homens, porque você é avô, você é pai, né? Você é uma pessoa que tem um dia a dia aí atrelado a toda a sua realidade, né? E você certamente vai conseguir associar, né? O que é um homem, né? Se cuidar mediante a tanta correria, tanta demanda, né? Que nós temos aí no nosso dia a dia. E, Ale, fala pra gente um pouquinho sobre o Novembro Azul. O que é que acontece? Por que se deu esse tema? Você pode compartilhar com a gente? Sim, posso sim. O Novembro Azul, na verdade, foi um movimento Novembro Azul que teve no ano de 2003. Ele surgiu na Austrália, né, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. A campanha do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, juntamente com o Ministério da Saúde, no ano de 2023, vem chamar a atenção para o cuidado da saúde do homem e prevenção do câncer, especialmente o câncer de próstata, que é a segunda doença que atinge mais o homem, né, no mundo. Realmente, né, é um tema que é desafiador, né, e o quanto é que é importante mesmo, né, a gente estar trabalhando essa questão. E aí você falou do câncer de próstata. O que seria o câncer de próstata, Ali? Bom, o câncer de próstata, como eu já falei, é o segundo tipo de câncer incidente na população brasileira, né, no mundo, na verdade, né, todas as regiões do país. Apenas ele vai perder pelos tumores não melanoma,
de pele, né, não melanoma, que é mais comum, né, atualmente e corresponde a 30% da incidência na população. No Brasil, estima-se que 71.730 novos casos de câncer vão surgir no triênio, que é entre 2023 a 2025. Então, assim, a importância que a gente tem que dar para isso, né, epidemiologicamente falando, que a epidemiologia, né, ela tem a responsabilidade, né, de elaborar estudos e normas, né, para orientar a população. Essa é a função dela. E nesse sentido, atualmente a gente percebe que o câncer de próstata ele chega a atingir 29,2% da população brasileira. Então é uma coisa alta, um índice muito alto, elevado, né? A idade é o principal risco, né, fator de risco para essa doença, né? Sendo mais assim conceptível na idade dos 60 anos. Não que não venha a ocorrer com a idade abaixo desses 60 anos, né? Que o necessário é começar a investigar, ou melhor dizendo, se prevenir na faixa dos seus 45 anos em diante. E às vezes pode até estar só na verdade complementando, né? Pode estar associado também, por exemplo, à rotina do dia a dia, né? Exatamente. O homem durante a vida toda trabalhou com atividade que gerava um tipo de exposição, né? E aí por volta da maioridade, né? Ele vai desenvolvendo essas doenças oportunistas, né? Exatamente. E é interessante esse dado, né? Porque você está numa crescente, pelo que você colocou, né? Exatamente. Tem aumentado mais essa questão, né? Relacionada aí ao câncer de próstata e o melanoma, né, um dado também importante, né, porque nós estamos num país tropical, né, e a tendência, né, de desenvolver o câncer é muito presente. Então estejamos atentos aí também a essa questão, né, do câncer de pele. E você falou do INCA, né, que aqui no Brasil ele é uma referência para a gente, é um instituto, né, ele trata de maneira muito pontual essa questão do câncer, né. E os homens, é importante estar alerta, né? Ainda que não haja uma questão sistematizada assim, você deve procurar a partir de tal período, mas existe uma recomendação. E qual seria para o homem ele estar procurando o tratamento, ou na verdade até investigando se ele tem uma tendência a desenvolver o câncer ou o próprio câncer? Então, para o homem descobrir alguma coisa nesse sentido, ele tem que fazer um rastreamento. Então, inicialmente, ele começa por uma consulta, passar no urologista, ver como que está o seu estado geral, ou se ele sentir alguma coisa, tiver algum problema, o corpo respondendo a alguma coisa, né? Porque geralmente o início de alguma patologia começa com sinais e sintomas no nosso corpo. Muitas vezes a gente não percebe, é imperceptível, e às vezes percebe aquela dorzinha leve, mas não dá tanto aquela questão. Como você está falando, né? A questão social, nós vivemos numa sociedade que é o corre-corre daqui para lá e daqui para cá. Então, assim, você acaba se envolvendo com situações que te comprometem a remeter às suas responsabilidades. Tipo, conta para pagar, situações financeiras que não estão no nosso limite, preocupação de manter o emprego, porque hoje o risco maior grande de perder o emprego, então muitas vezes a pessoa não recorre ao médico devido àquela situação, questões, muitas vezes, né, própria pessoa, não vou, ele é resistência, o ser humano ele é resistente, então ele presta essa resistência. Então, assim, para que a gente possa cuidar do nosso organismo, da nossa saúde, manter a nossa vida social adequada, o que a gente fazer? É recomendável procurar um serviço médico e fazer um rastreamento através da coleta de exames, tá? Que é onde a gente pode fazer para evitar o câncer de próstata. Inicialmente falando no câncer de próstata. Entendi. Mas antes de você falar um pouquinho, né, dessa questão de como que é o diagnóstico, você pode falar dos sinais e sintomas característicos? Por exemplo, a pessoa, quando é que eu devo acender o alerta que eu preciso procurar o médico? Inicialmente, o alerta se dá numa dor no corpo, tipo região lombar, você pode ter dor também na região abdominal, dor nos membros inferiores, músculos, tá? Dor no ombro, dor acima do diafragma, abaixo das costelas, o próprio ato de urinar, frequência de urina, quantas vezes você vai no banheiro no período noturno, o jato da urina,
a coloração e até mesmo, propriamente dito, no espermatozoide, porque também se elimina sangue no espermatozoide quando a pessoa apresenta algum sinal e sintoma do CA de próstata. E as dores no geral, né, que é uma coisa que fica incomodando o organismo do ser humano. Então, homens, esteja aí atento aí, né, referente a esses sinais aí característicos. E Ale, uma vez que a pessoa identificou esses sinais que você, né, elencou aí, quais são os exames realizados para diagnóstico? Então, inicialmente, procura-se o urologista, passa os sinais e sintomas que você vem sentindo e ele vai solicitar exames laboratoriais, inicialmente o PSA, né, que ele vai dosar a enzima no sangue. E também no próprio consultório ele já pode fazer um exame mais específico, que é um exame invasivo, que é um exame de toque retal. Ele vai fazer o exame de toque, vai ver a consistência da próstata, se ela está aumentada ou não. Geralmente o médico, quando ele faz esse tipo de exame, se tiver na consistência de polpa de dedo, tá tudo bem. Agora, se tiver na consistência de unha, alguma coisa está errada aí. Então é onde vai se iniciar o tratamento para que possa melhorar a situação do ser humano. Ou seja, são condutas relativamente simples, né? Exatamente. Porque um PSA e um exame de toque, né, as pessoas têm essa possibilidade, né, de ter acesso. Além do que dos benefícios, né, que a gente não pode deixar de destacar, né? Quanto antes o homem procurar, melhor, né, o prognóstico, que seria os resultados de tratamento, né? Porque o homem, ele é um tanto que preconceituoso, né, para a questão, né? Ele vai protelando, até porque muitas das vezes o homem, ele associa essa questão do tratamento do câncer de próstata à impotência sexual, a mexer muito com essa questão da vaidade, né? Exato. Você acha que isso compromete também, assim, a precocidade do homem em procurar intervenção? Sim, no meu ponto de vista, sim. Como você está falando de impotência sexual, eu esqueci de mencionar. Também a impotência sexual é proveniente também do CA de próstata. É um dos sinais também, então a gente tem que se atentar nesse sentido. O ser humano, o homem em si, ele já é muito resistente desde as décadas antigas, tá? Então tem esse tabu. Não, eu sou homem. Então aqui não, aqui ninguém vai pôr a mão. Então tem aquela questão da preservação. Mas isso é uma coisa que é um tanto quanto ignorância da parte do homem, tá? Digo homem, me refiro a mim também. Porque a gente tem essa certa resistência, acha que não é, tal, aí fica aquela conversinha, muitas vezes está numa rodinha, uns colegas conversando, aí um debocha, outro debocha, eu não fui, eu não, aqui não, e não sei o quê. Então, assim, o problema está no tabu. O homem tem que assumir essa responsabilidade, deixar o tabu de lado e procurar, porque a saúde é dele. Saúde não é minha, é dele, é nossa, vamos dizer assim, né? Então nós devemos nos preocupar com a nossa saúde. Então, ali reforçando nessa questão, é corajoso você dizer, né? Você ser homem, profissional da saúde, muitas das vezes deixar, né, de fazer esse cuidado, né? E nós somos assim, né? Profissional da saúde, eu falo porque também sou profissional da saúde e às vezes me considero assim detentora de um saber que me permite protelar algumas intervenções, né? E na verdade não, todos nós, né? Isso se aplica tanto para o leigo, né, como para nós, né? Então não vamos deixar aí a correria do dia a dia, né, nos consumir, vamos retomar essa necessidade, né, do autocuidado. E tem como prevenir, Ale, o câncer de próstata? Sim, a prevenção é se cuidar, né? Atentar-se aos sinais e sintomas que o corpo vai responder por si, tá? E procurar um serviço médico para que possa ter um escaneamento, tá? Do que está acontecendo no teu corpo, o que é a proveniência de quê, tá? Nunca deixar o profissional médico de lado, sempre procurar. Hábitos, tem algum hábito que contribui também para essa prevenção? Hábitos, é uma vida assim de atividades físicas, alimentação adequada, um sono adequado, comer frutas, tá? Alimentos saudáveis, evitar embutidos, tá? No geral, mortadela, salsicha, salame, é gostoso, mas isso é prejudicial à saúde desde que faça
de uma forma desregrada. Na vida, a gente pode fazer praticamente de tudo, desde que esteja uma dosagem, não a mais do que é o necessário para o nosso organismo. Então, isso conta que é uma prevenção, né, para essa doença, é ficar atento com o organismo e praticar as atividades físicas. Até o fato de caminhar já ajuda, já auxilia para evitar esse tipo de problema. Perfeito, né? E na verdade contribui não só para esse tipo de problema, né? Mas para outros problemas de saúde, Exatamente. né? É muito importante essa questão aí, né? dos hábitos saudáveis, né? E que nos desafia aí diariamente, né? Porque a gente tem uma vida intensa, né? E inserir muitas das vezes essa prática é um desafio, né? Mas é importante reforçar. E também não significa, né, que você tendo um hábito saudável, fazendo tudo isso que você recomendou, você não vai desenvolver nenhum tipo de doença, né? A gente sabe que pode acontecer sim. Só que aí a predisposição, o nosso corpo reage de forma diferente, né? Quando eu faço uma atividade física, quando eu tenho um hábito alimentar saudável, o meu corpo, se por um acaso enfrentar qualquer tipo de doença, a maneira de reagir é diferente, né? Exatamente. É assim, o nosso organismo é uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Muitas vezes acontece numa família, mas na outra não. Tem a questão hereditariedade, que é genético. E tem questões que muitas vezes não tem ninguém na família, não tem nem genética e acaba acarretando, surgindo. Como você está falando, eu posso praticar uma atividade física, eu posso fazer uma alimentação saudável e adequada, no entanto, eu vou adquirir a doença. É que está no meu organismo. Eu tenho essa predisposição a ter essa patologia. Então, assim, não significa que eu faça atividade física e eu estou livre daquilo. Não estou. Mas a possibilidade de reagir é melhor. Exatamente, o corpo vai reagir melhor, né? Mas como eu te disse, o nosso corpo é uma caixinha de surpresa. Nós nunca imaginamos o que pode acontecer na nossa vida. Você fez uma colocação importante referente à questão, por exemplo, se eu já tiver algum familiar na família, né, algum homem, por exemplo, que já teve um câncer de próstata, eu tenho que ter uma atenção maior aí, voltada para a questão? Sim, com certeza. Tá. Você tem que estar lá e ficar atento. Opa, mais precoce, né? Mais precocemente. Para quê? Para que não venha sofrer as consequências da patologia, da doença em si. Perfeito, Ale. É muito interessante, assim, você foi bastante objetivo e muito claro, né? Porque, na verdade, o que a gente quer levar a informação é compartilhar desses conhecimentos mesmo, né? Para que as pessoas que estão assistindo esse canal, esse podcast, venham compartilhar com pessoas queridas também, para que elas tenham acesso a essa informação. Eu agradeço a sua contribuição, você aceitou o desafio e explanou com excelência. Tá, e eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais aí, já para a gente caminhar para os finalmente. Antes de eu entrar nas considerações finais, eu queria falar de uma experiência que eu vivenciei dentro da minha família. Meu sogro, ele apresentou essa doença. Ele teve um CA de próstata. Inicialmente ele escondeu, ele relutou em apresentar, mas o corpo dele foi respondendo. Dor, inchaço, urina, muitas vezes o papel estava sujo de sangue. E foi no momento que ele teve que fazer o exame. Geralmente essas pessoas idosas, elas são mais resistentes, porque elas têm aquela resistência, são pessoas antigas, né? Meu sogro está com 84 anos. Eu não considero ele tão velho assim, tão idoso, né? Mas assim, se ele tivesse visto isso antes, ele não passaria pelas consequências que ele passou. Ele fez 36 sessões de quimioterapia, dentre elas radioterapia também, mas graças a Deus ele sanou essa patologia. Muitas vezes ele ia, vou tomar esse olhinho aqui que ele é bom. Muitas vezes a gente vai naquela coisa, aquela medicina antiga, e no fim não resolve, não é resolutiva. A gente tem que se atentar nesse sentido para que a gente não passe por esse problema, esse sofrimento, porque sofreu todo mundo, sofreu ele, sofreu a família, mas graças a Deus hoje ele está bem, tá? Então essa é a importância de a gente ver isso antes, com antecedência. Como considerações finais, eu queria falar assim, esse mês ele representa o Novembro Azul, tá? Novembro Azul, que é o mês do homem. Mas a gente deve levar em consideração todos os demais meses, porque não é só em novembro que a gente tem que se atentar. Nós devemos se atentar durante o ano.
os anos em si. Porque assim, só lembrar de fazer um exame, só lembrar de procurar uma assistência médica em novembro, isso não é adequado. O ideal é que a gente possa procurar nos demais meses, né? E atingir a população que nós convivemos, geralmente mulheres que estão nas nossas vidas, que é mães, que é filhas, que é esposas, que através delas, elas vão ajudar a nos cobrar. Vai lá, faz isso, vai lá, faz o exame, tem que fazer, como é que você está? Você está legal? Porque elas também percebem como a gente se sente no dia a dia. Sim. E como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente se preocupa com a vida social e esquece da saúde, tá? Então é isso, a gente tem que estar atento à nossa saúde em todo tempo e em todo momento. Isso principalmente para nós que somos da área da saúde, né? Como diz aquele ditado antigo, né? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então geralmente os relutantes são os que estão na área da saúde. É isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a oportunidade que me foi concedida. Me perdoe alguma coisa e até mais. Bom dia a todos. Ale, excelente contribuição. E de fato, né, que a gente venha provocar mesmo esse coletivo de pai, né, filho, quem você estiver aí envolvido nessa questão, de maneira que eles venham se sensibilizar, né, porque nós queremos trabalhar justamente para isso, para fazer saúde, né, então que nós, inclusive profissionais de saúde, estejamos atentos aos sinais e quanto antes vale reforçar, né, que a questão de ser precoce para essas questões possibilita aí uma cura maior, né? Então, muita saúde para você, Ale. Muito obrigada pela oportunidade, né? Que não seja a primeira, mas muitas, né? Certamente aí um importante convidado. Muito e obrigado. A todos vocês, né? Que têm sido aí seguidores fiel do canal Geral de São Mateus, porque São Mateus a gente tem trabalhado para fazer saúde para vocês. Eu gostaria de agradecer nossa equipe técnica, temos nossa equipe de apoio aqui, agradecer todos os presentes e agradecer vocês. E estamos aí preparando o nosso próximo podcast e contamos com vocês. Hospital Geral de São Mateus, trabalhando para fazer saúde para vocês. Tchau, tchau. Tchau.